Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como desenvolver um código em MATLAB que faça a linearização de alguns sistemas de equações, certo? No vídeo anterior a gente viu o desenvolvimento de equações baseadas em um tanque, certo? Encamisado. E vão ser essas equações que a gente vai trabalhar hoje. Eu já tenho aqui do meu lado as equações que a gente vai se basear, certo? E aí eu vou passar linha por linha do código de como fazer a linearização desse sistema no MATLAB. Primeiro a gente começa definindo as variáveis simbólicas, né, que serão utilizadas no cálculo. Então V, H, T, TI, TC, QI e QC representam as variáveis físicas do sistema. Claro, todas essas aqui também, né? Volume, altura, temperatura, fluxo de entrada, fluxo de saída, enfim. É, esse V0, H0, T0 são os valores dessas variáveis no ponto de operação, que nesse caso nós setamos como estado estacionário, ou seja, as derivadas vão ser iguais a zero. dV, DH, dt, etc. Que, são as perturbações ou variações, né, em torno do ponto de operação que a gente setou. E aí, por fim, K, ρ, Cp e lambda aqui, K, ρ, Cp e lambda, são constantes físicas, né, como o coeficiente de saída, densidade, calor específico e condutividade térmica, respectivamente. E esse real aqui é para dizer que todos esses valores são reais. Pronto. Depois partimos então para a definição, né, das variáveis, como somas dos seus valores no ponto de operação e as variações em torno desse ponto. Então, por exemplo, V0, que é o ponto inicial, mais a variação, que é dV, entendeu? E aí isso é para todas as variáveis que a gente for analisar. Isso é essencial para a linearização, né, porque a gente quer expressar as equações em termos de perturbações. Depois, então, a gente vai para o balanço de massa global. A equação diferencial original é justamente essa. É, é o que está sendo escrito aqui, QI menos K vezes raiz de H é igual a dV/dt, né, que é a nossa QMS. Então, o balanço de a equação de balanço de massa, né, vai definir que a taxa de variação do volume é a diferença justamente entre o fluxo de entrada, QI, e o fluxo de saída, que depende da altura do fluido no tanque, né. Então, a gente conseguiu escrever como sendo K vezes raiz de H. Essa é a equação não linear, né, que a gente vai querer linearizar justamente por causa dessa raiz de H. Então, para a definição do ponto de operação, a gente vai definir como o estado estacionário, né? A derivada do volume é zero, ou seja, dV/dt é igual a zero. Substituindo aqui dV/dt por zero, a gente passando esse caso raiz de h para cá, a gente entende que a vazão inicial, né, que é o QI zero, vai ser justamente o k vezes a raiz de h zero, que é a altura inicial. Bom, agora partimos então para a linearização, né, da equação do balanço de massa, e a gente vai linearizar, óbvio, em torno do ponto de operação que a gente definiu, que vai ser esse cara aqui, que é o estado estacionário. Para fazer essa linearização, a gente utilizou a expansão de Taylor, certo? Então é algo novo que a gente está mostrando agora, é essa expansão de Taylor, e vamos fazer utilizando como base o h, o raiz de h, né? Então a gente consegue introduzir que o raiz de h vai ser a raiz de h0 mais 1 meio vezes 1 sobre raiz de h0, e tudo isso vezes h menos h0. A gente consegue fazer essa aproximação e substituímos então no nosso balanço de massa, certo? Então no lugar de raiz de h nós vamos colocar justamente esse termo aqui, que é o que está sendo feito aqui, certo? Então o termo 1 sobre 2 vezes 1 sobre raiz de h0 é justamente o coeficiente linear da série de Taylor, né? Então isso vai nos dar a equação linearizada para o balanço de massa em torno do ponto de operação. Posteriormente a gente vai exibir, né, essa parte é para você exibir a equação de balanço de massa linearizada. E aí agora vamos fazer novamente a análise dessa vez para o balanço de energia, que é essa segunda etapa aqui. Então a equação diferencial original, eu só reescrevi, vai ser igual a essa etapa toda aqui. Então vai descrever justamente a taxa de variação de energia dentro do tanque, né, que é o lado esquerdo. E a gente vai escrever essa variação em termos de entrada e saída de energia via os fluxos QI e também QC. Então aqui temos o QI e aqui é o QC que vamos relacionar essa variação. Bom, os pontos de operação, mais uma vez, vamos utilizar o estado estacionário, ou seja, dt igual a zero. Então a equação, com essa equação no estado estacionário, a equação de energia é simplificada, né? Então isso vai nos dar a relação entre o fluxo de entrada e saída no ponto de operação. Justamente QI0 vezes T0 menos T0 igual a QC0 lambda C TC0. Então, fazendo a linearização da equação de energia, a gente vai fazer primeiro do lado esquerdo e depois do lado direito. Esse aqui é o lado esquerdo e esse aqui é o lado direito. A energia armazenada no sistema, que depende da variação da temperatura dt, vai ser justamente essa parte do lado esquerdo, né? E o lado direito vai ser a energia trocada, né? Com os fluxos de entrada e saída. Aí que vão depender das perturbações dTi, dTi e dTc também. Aí depois que a gente linearizar essa etapa, a gente vai e exibe novamente as equações linearizadas de balanço de energia. Então agora eu posso rodar aqui e ele vai gerar para mim aqui embaixo, tirando aqui para melhorar a visualização, ele vai gerar aqui no nosso command window as equações de balanço de massa linearizada e também a equação de balanço de energia linearizada. Então, e aqui no workspace, todas as variáveis que a gente setou, né? Então, esse foi o nosso código, ele serviu para a gente conseguir linearizar um sistema. Essa série de Taylor é muito interessante porque a gente consegue fazer isso sem muito esforço, né? Só substituir aqui os valores corretos. E é isso, o vídeo é esse, espero que tenham gostado.